Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Em nosso último vídeo, a gente falou um pouco sobre o modelo atômico de Dalton. A gente viu que o modelo atômico de Dalton às vezes é apelidado de modelo da bola de bilhar, porque em seu modelo atômico, o átomo pode ser comparado simplesmente a uma esfera, tá? Sendo que cada átomo de certo elemento tem propriedades próprias. Massa, volume, são característicos de cada elemento. Átomos de um mesmo elemento têm as mesmas propriedades, átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. A gente pode falar que no modelo de Dalton, o átomo é indivisível. Tá? Além disso, o Dalton trata uma reação química como uma recombinação de átomos. Isso é muito positivo porque, com o modelo de Dalton, a gente pode então explicar a lei da conservação de massa. Se uma reação química é pura e simplesmente uma recombinação de átomos, os mesmos átomos que você tinha antes da reação acontecer, você tem depois da reação acontecer, não tem por que a massa se alterar, a massa dos reagentes ser diferente da massa dos produtos. Como eu fiz uma analogia com vocês que era o seguinte, isso aqui é como se vocês montassem um aviãozinho e um carrinho com as mesmas peças de um Lego. Se as peças são as mesmas, não tem por que os dois objetos, o carrinho e o aviãozinho, terem massas diferentes. A mesma coisa é uma reação química. Se nos reagentes e nos produtos estão presentes os mesmos átomos, nas mesmas quantidades, não tem por que a massa dos reagentes ser diferente das massas dos produtos. Inclusive, levando-se em consideração essa explicação, a gente viu que ao escrever uma reação química representando ela por uma equação, a gente tem que fazer o chamado balanceamento das equações. Mas não é só isso que o modelo de Dalton explica. Qualquer outro fenômeno em que, para explicar aquilo que está acontecendo, basta eu tratar os átomos como sendo uma esfera, uma bolinha, o modelo de Dalton é suficiente para explicar esse fenômeno. A gente falou, por exemplo, do fenômeno da dilatação, em que um objeto se torna maior pelo aquecimento. Para explicar esse fenômeno, eu simplesmente posso tratar os átomos como bolinhas, ou seja, o modelo de Dalton é suficiente. Então, por exemplo, eu tenho lá o objeto sem ser aquecido. Os átomos estão a uma distância. O objeto foi aquecido, os átomos começam a vibrar mais e ficam a uma distância maior uma do outro. Tratei os átomos apenas como bolinhas ali para explicar a dilatação, o modelo de Dalton foi suficiente para explicar a dilatação. Agora, vão existir outros fenômenos em que o modelo de Dalton é insuficiente para explicá-los. Não quer dizer que o modelo atômico de Dalton é incorreto. Um modelo é uma representação que a gente faz da natureza para tentar explicá-la. Pode ser que alguns fenômenos da natureza eu vou necessitar de modelos mais simples para explicar, outros eu vou precisar de modelos mais complexos. A conservação de massa e a dilatação, por exemplo, o modelo atômico de Dalton foi suficiente para explicá-los. Agora, outros fenômenos, o modelo de Dalton não vai ser suficiente e vamos precisar de modelos mais sofisticados. Um fenômeno que o modelo de Dalton não consegue explicar é o fenômeno da eletrização. Tá?
Aqui a gente tem um exemplo aqui de um fenômeno envolvendo eletrização, que é a menina aí tendo seus fios de cabelo, um repelindo o outro, após ela tocar um chamado gerador de Van der Graaf. Tá? Esse gerador ele gera eletrização por atrito. Tá? Dentro dele tem uma correia que fica girando em contato com um objeto e esse atrito vai gerar eletrização. A eletrização por atrito ela é uma das formas de gerar eletrização. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, da eletrização por atrito nesse vídeo. Tá? O homem atritou sua roupa contra um pedaço de plástico e ele ficou eletrizado. Tá? Ao aproximar o dedo de uma placa metálica que está encostada no chão, acontece uma centelha elétrica. Como nesse metal tem um pouco de álcool, essa centelha elétrica é capaz de fazer o álcool pegar fogo. Outro exemplo aí é um experimento que vocês podem até fazer em casa. Tá? Ali foi aberta ali na pia a torneira até formar um filete bem fininho. Tá? Abriu-se a torneira o mínimo possível, tá? Para formar um filete bem fininho. E esse canudinho ele foi atritado em um pedaço de papel. À medida que se aproxima o canudinho do filete de água, o filete de água é atraído pelo canudinho. Por quê? Com o atrito, o canudinho foi eletrizado. A molécula de água ela possui polos, partes carregadas, e aí acontece um fenômeno da atração ali entre a água e o canudinho. Tá? Agora, a eletrização por atrito ela pode significar perigo. Esse pessoal aí que está colocando as bobinas de papel dentro do caminhão, eles estão se atritando com o papel. Isso pode eletrizar o corpo deles e causar uma centelha. Olha o que acontece aí, gerando fogo. Tá? Por isso que algumas vezes vocês podem ver aí, por exemplo, na rua, alguns caminhões que vai ter algum objeto metálico, por exemplo, uma corrente metálica, amarrada na carroceria e encostando no chão, que é para evitar que problemas como esse aí aconteçam. Tá? Toda a carga elétrica que for gerada ali vai para o chão. Agora, o modelo atômico de Dalton ele não vai conseguir explicar por que um objeto pode se tornar eletrizado quando sofre atrito. Ele não tem nada no modelo atômico de Dalton que vai conseguir me explicar isso. Tá? Então eu vou precisar de um modelo atômico mais avançado, mais sofisticado, para eu conseguir explicar por que objetos se tornam eletrizados por atrito. E o modelo que vai tornar capaz de fazer isso é o chamado modelo atômico de Thomson. Tá? Thomson elaborou seu modelo atômico a partir da interpretação de experimentos envolvendo um dispositivo chamado tubo de raios catódicos ou ampola de Crookes. Tá? Crookes foi a pessoa que desenvolveu esse dispositivo. O que é o dispositivo? É um tubo de vidro. Tá? Nesse tubo de vidro, em suas duas extremidades, existem placas metálicas, que a gente chama de eletrodos. Tá? Esses eletrodos são ligados a uma bateria que vai oferecer grande diferença de potencial, alta voltagem. Tá? Quando esses eletrodos são ligados a essa grande diferença de potencial, acontece que o gás ali, que geralmente é um mau condutor de eletricidade, consegue conduzir a eletricidade. E nesse momento se forma um raio entre os eletrodos do tubo de raios catódicos.
Tá? Aqui a gente tem uma representação e aqui um tubo de raios catódicos real. Além disso, eu esqueci de dizer, dentro desse tubo tem que estar a baixa pressão para acontecer esse fenômeno. Tá? Então, esse ponto aqui, por exemplo, é um ponto que é ligado a uma bomba de sucção para gerar uma baixa pressão aqui dentro do tubo. Tá? Agora, o Thomson fez alguns experimentos com o tubo de raios catódicos para chegar ao seu modelo atômico. Um dos experimentos é esse que eu vou mostrar aí no vídeo. Em meio ao tubo de raios catódicos, ele colocou um objeto. Tá? Vamos ver o que acontece. A gente repara aí que, ao contrário que aconteceria se não tivesse nenhum objeto ali no meio do tubo dos raios catódicos, há a formação de uma sombra. Tá? Geralmente, quando eu estou dando essa aula em modelo presencial e eu estou usando o Datashow, eu costumo colocar a mão em frente à luz do Datashow e se forma uma sombra na tela de projeção. E aí eu pergunto para os meus alunos o que significa a formação daquela sombra, por que a sombra se forma na tela do projetor. Após algumas dúvidas, etc., sempre sai alguém que responde: a sombra se forma porque a luz do projetor não faz curva. E é exatamente isso. Tá? A sombra vai se formar ali na tela do projetor porque a luz que está saindo do projetor não é capaz de fazer uma curva e ultrapassar a minha mão. Então, qual que é a conclusão desse experimento? Os raios catódicos viajam em linha reta. Tá? Vamos a um segundo experimento. No meio do tubo de raios catódicos agora foi colocado um mini ventilador, uma mini ventoinha. E ao ligar o tubo de raios catódicos, o raio catódico foi capaz de fazer esse mini ventilador, essa mini ventoinha, girar. O que eu posso concluir? O que é que seja que está nesse raio possui massa. É como se eu estivesse acertando ali as hélices do ventilador com mini pedrinhas, com mini partículas que têm massa. Tá? Partículas muito pequenas, mas que têm alguma massa. Tá? Então, a conclusão que tiramos desse segundo experimento é que o raio catódico é constituído de partículas que possuem massa. O terceiro e último experimento realizado por Thomson foi aproximar um ímã, um campo magnético, do tubo de raios catódicos. Repare bem aí que ao aproximar o ímã, o raio catódico sofre desvios. A gente tinha concluído que ele viaja em linha reta, mas ao aproximar um ímã, o raio catódico sofre um desvio. O experimento realizado por Thomson foi com ímãs. Só que pensar em ímãs ainda está muito complexo para a gente. Tá? Muito provavelmente vocês vão estudar as teorias do eletromagnetismo no terceiro ano de física. Tá? Então, para facilitar as coisas, vamos pensar, em vez do experimento de Thomson com ímãs, com placas de cargas opostas. Se o experimento, em vez de um ímã, tivesse usado duas placas de cargas opostas, também se observaria um desvio no raio catódico. No caso aqui, um desvio para cima no sentido da placa com carga positiva. Ora, se quando o raio catódico é submetido à ação de duas placas com cargas opostas,
ele sofre um desvio no sentido da placa positiva, o que isso significa? Que aquelas partículas que constituem um raio catódico têm carga negativa, por isso foram atraídas pela placa positiva e repelidas pela placa negativa. O desvio foi no sentido da placa positiva. Tá? Então já podemos concluir aí duas coisas. O raio catódico é constituído de alguma partícula que tem massa e carga negativa. Só que o Thomson fez mais do que isso. Ele fez vários tubos de raios catódicos, com os eletrodos do tubo constituídos de vários metais diferentes e também com vários gases diferentes dentro do tubo de raios catódicos. E fez esse experimento de submeter o raio catódico à ação de duas placas com cargas opostas. Na verdade, ele usou um ímã, mas para a gente é mais fácil entender com placas de cargas opostas. E, medindo a curvatura que o raio catódico sofria, ele conseguiu calcular a relação carga-massa das partículas que constituíam o raio catódico. E, para surpresa do Thomson, independentemente de qual fossem os materiais que ele usava para produzir o tubo de raios catódicos, a relação carga-massa das partículas que estavam no raio catódico era sempre a mesma. Tá? Qual que foi a conclusão do Thomson? Essa partícula é sempre a mesma, independente do material que eu estou usando ali para construir o raio catódico. Então, essa é uma partícula que deve estar em todo e qualquer material. Ou seja, essa é uma partícula que deve fazer parte da ideia de átomo, deve estar presente nos modelos atômicos. Essa partícula de carga negativa, o Thomson chamou de elétron. Então, a gente já vê aqui que o átomo é constituído de outras partículas. Então, o átomo que era indivisível lá no modelo atômico de Thomson, agora a gente já pode falar que ele é divisível. Tá? Mas como é o modelo de Thomson? Thomson falou o seguinte, que o átomo é uma esfera de carga positiva e nessa esfera ficam grudadas vários elétrons até a carga dar zero. Tá? Esse modelo muitas vezes é apelidado de modelo do pudim de passas, em que o pudim seria a esfera de carga positiva e as passas, os elétrons grudados nessa esfera, até a carga ser zero. Com esse modelo agora, eu consigo explicar por que um objeto se torna eletrizado quando sofre atrito. O que acontece? Aqui eu tenho um exemplo aqui de objeto que fica eletrizado quando sofre atrito. Um balão lá, ao ser atritado contra o isopor, tá? Os dois adquirem carga elétrica, o que pode ser comprovado pela atração entre os dois. Ó. Mas por que eles estão ficando eletrizados com o atrito? Quando um é esfregado no outro, os elétrons de um podem passar para o outro, gerando um desequilíbrio. Aquele que recebe os elétrons fica negativo e aquele que perde os elétrons sobra o positivo. Aí no caso, por exemplo, o isopor ficou positivo, o balão negativo. Significa que durante o atrito, o balão ganhou elétrons e o isopor
perdeu elétrons. Então, o movimento sempre vai ser de elétrons. Ao ficar negativo, você está ganhando elétrons. Ao ficar positivo, você está perdendo elétrons. Tá? Agora, como que eu posso saber qual material fica negativo e qual material fica positivo quando tem um atrito de um com o outro? Existem algumas tabelas que são chamadas de série triboelétrica. Aqui nesse slide, por exemplo, eu tenho uma dessa série triboelétrica. Quanto mais para cima tiver o material nessa tabela, maior a tendência dele ficar positivo no atrito, ou seja, dele perder elétrons. E quanto mais para baixo, maior a tendência dele ficar negativo, ou seja, dele ganhar elétrons. Então, por exemplo, se você atritar, por exemplo, uma tampa de isopor com o seu cabelo, a gente vai ver que o cabelo está na parte mais superior da tabela em relação ao isopor. Tá? Então, o que vai acontecer? O isopor tem maior tendência de ficar negativo, maior tendência de ganhar elétrons em relação ao cabelo. Então, se você atritar os dois, o isopor vai ganhar elétrons, vai ficar negativo, e seu cabelo vai perder elétrons e ficar positivo. Muito provavelmente vai acontecer alguma coisa parecida com aquela foto lá do gerador de Van der Graaf. Tá? Os seus fiozinhos de cabelo vão ficar meio ali arrupiados, porque um vai ficar com a mesma carga do outro e cargas iguais se repelem, vai dar aquela visualização de cabelo arrupiado ao você fazer isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? No material de vocês também eu indico a leitura de algumas páginas do livro sobre o modelo atômico de Thomson. Quem gostou do vídeo, peço aí que se inscreva no canal para receber notificações de próximos vídeos.